terapeuta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Guia do Terapeuta Eficiente. Eu sou Renata Neme, mentora de terapeutas, e aqui nesse canal eu ensino terapeutas a diagnosticarem as dores emocionais dos seus clientes logo no primeiro atendimento. E o tema de hoje é: terapeuta, perca o medo de atender com isso. E hoje você vai aprender mais sobre o medo e o quanto ele pode ser positivo ou paralisante, dependendo da situação. Você vai entender também por que os terapeutas têm tanto medo de atender e o que está realmente por trás dessa insegurança. Você vai ver que existe uma metodologia de diagnóstico que identifica o perfil do seu paciente, as dores emocionais dele, permitindo que você trace um plano terapêutico, eliminando esse medo de atender e garantindo mais segurança na sua abordagem. Terapeuta. Existe uma característica que os terapeutas têm em comum, que é a insegurança, o medo de atender. Esse receio em relação aos atendimentos é absolutamente normal e até salutar. Afinal, você vai se deparar com seres humanos em sofrimento que precisam da sua ajuda e você não sabe como vai poder ajudá-los, nem sequer se será capaz de fazer isso. Ou seja, esse medo demonstra que você é alguém responsável, que você se importa com seu paciente. Contudo, há um lado bastante negativo do medo, e é sobre isso que eu vou tratar hoje. Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, eu quero fazer uma breve introdução para falar um pouco sobre o medo. Como você sabe, o medo é uma emoção básica e universal que todos os seres humanos experimentam e que surge em resposta a ameaças percebidas, sejam reais ou imaginárias, e desencadeia uma série de reações para enfrentar esse perigo. O medo é até certo ponto benéfico porque nos ajuda a sobreviver, alertando-nos para situações potencialmente perigosas. No entanto, quando o medo se torna excessivo, ele pode levar a muitos problemas, como ansiedade, fobia, paralisia, tudo isso que a gente trata, né? Agora, em relação aos terapeutas, eu repito, o medo de atender é normal e até saudável. Mas nós devemos nos preocupar quando essa insegurança se torna excessiva, o que pode acabar sendo um óbice à sua atividade profissional, pode te engessar, pode te travar, impedindo você de agir. E é aí que o medo se torna extremamente negativo. Se você conseguir se transportar para fora de si e observar com isenção seus pensamentos e receios, você verá que a maior parte deles se refere a situações que nunca aconteceram e que jamais vão acontecer. A mente humana ela é extremamente fértil e ela cria fantasias que acabam te paralisando, prejudicando o seu bem-estar e até a sua saúde. E aí eu vou te fazer uma pergunta objetiva e eu quero que você me responda aí mentalmente. Eu te pergunto, o que de pior pode acontecer se você atender? Possivelmente surgirão algumas respostas muitas vezes exageradas, do tipo: eu tenho medo de travar e não conseguir falar nada, de dar branco. Eu tenho medo de meu paciente sair pior do que chegou. Eu tenho medo de falar alguma bobagem e meu paciente surtar. Eu tenho medo de ir tão mal que o paciente vai sair no meio da sessão e ainda me xingando. A gente pode rebater aqui cada uma dessas hipóteses que dificilmente podem se concretizar. Afinal de contas, se você é um profissional que teve uma formação, que tem um mínimo de experiência, nem que seja num estágio, por exemplo, se você tem uma inteligência normal e ainda quer ajudar seu paciente, ele no mínimo pode continuar como está, sem nenhuma evolução. Mas as chances de ele piorar ou de surtar com seus atendimentos são mínimas. Mas se você notar bem, todos esses medos, eles têm um componente que você pode não ter identificado ainda, que vem a ser o medo de não conseguir ajudar seu paciente.
Então, ter essa clareza vai ajudar você a lidar com essa insegurança e a buscar soluções objetivas para esse problema. Reconhecer, então, essa sua insegurança é o primeiro passo para vencê-la. Em seguida, entender de onde essa insegurança vem, o que está por trás dela e também o quanto existe de fantasia. Isso tudo são atitudes importantes para você. E vencer essa insegurança deve ser sua prioridade máxima. Eu vou te dizer por quê. Então fica aqui comigo, vai acompanhando o meu raciocínio. Em algum momento da sua vida, você decidiu abraçar uma profissão. Provavelmente porque você recebeu um chamado. Você, portanto, tem essa missão de vida. Você fez todo um movimento para se formar. Você estudou, provavelmente fez algum estágio, teve algum mestre te supervisionando, etc, etc, etc. Enfim, o universo, ele espera de você um retorno depois desse movimento que você iniciou. Se você paralisar por medo e não cumprir com o seu propósito, primeiro, você se sentirá profundamente angustiado e viverá frustrado por não ter abraçado a sua missão. E depois, o universo vai te cobrar, vai cobrar isso de você de alguma forma. É como se você tivesse criado expectativa, você ocupou um espaço, mas esse espaço está estagnado. Ele não é utilizado em benefício de outros seres. Sua paralisia gera essa estagnação energética. Eu sei que essa hipótese é totalmente diferente de você se frustrar com uma profissão, por exemplo, e decidir mudar, porque aquilo já não faz mais parte de você, já não está te satisfazendo. E aí, nesse caso, você fez o movimento inicial, trabalhou, exauriu aquela energia e agora você está iniciando um outro movimento, um novo ciclo. Aí, você está colocando energia para circular, o que é muito saudável. O universo, ele está em constante movimento. A vida é movimento. E qualquer paralisia é contrária a esse princípio universal. Eu sei que o que eu estou falando aqui é um pouco abstrato, metafísico mesmo, mas você precisa entender que tudo nesse universo é energia e pouca coisa é visível aos olhos humanos. Então é preciso que você saia dessa caixinha, que você amplie sua visão para enxergar além do plano físico. Mas tá, se você não gosta muito dessa visão abstrata, eu te trago outros argumentos mais palpáveis. Vamos lá. Eu te dei uma hipótese em que você, com medo, paralisa e não atende. Essa é uma situação mais extrema. Mas vamos supor uma outra hipótese menos radical. Digamos que você mesmo, com medo, começa a atender, e aí você, que fez sua formação, precisa ganhar dinheiro, quer ajudar as pessoas. Mas aquela insegurança, ela vai estar sempre ali te assombrando. Você precisa ter as ferramentas para desempenhar o seu trabalho com tranquilidade. Imagina você viver o tempo todo angustiado, esperando que o seu maior medo se concretize. Isso é loucura, gente. Você não merece isso. Você está ajudando as pessoas. Você merece, ao menos, paz para desempenhar esse papel tão bonito. Para vencer esse medo de atender, então você deve utilizar ferramentas objetivas, um roteiro de atendimento que te traga mais segurança e elementos que não vão te fazer travar, pelo menos no início. Para começar, é essencial que você entenda a importância de diagnosticar as dores emocionais do seu paciente com uma metodologia própria, que identifique essas dores, as origens delas, o perfil do seu paciente, os obstáculos que ele enfrenta na vida em seus vários aspectos. E esse diagnóstico deve vir o quanto antes, preferencialmente antes mesmo de você atender o paciente pela primeira vez, embora nada impeça que você utilize essa metodologia com outros pacientes que você já conhece. Imagina aqui comigo como seria se você atendesse um paciente pela primeira vez, já conhecendo muito sobre ele. Você conseguiria planejar melhor sua abordagem, faria perguntas sobre os pontos de maior vulnerabilidade, não iria correr risco de ter um branco ou de falar alguma coisa errada que fosse assustar seu paciente. Concorda que você se sentiria muito mais seguro
E essa sua abordagem mais assertiva ainda ia causar uma excelente impressão no seu paciente? Sim, porque ninguém gosta de consultar um profissional inseguro. Ele passa a impressão de despreparo. Eu não sei você, mas eu não conheço nenhum profissional competente mesmo, preparado, que transmita insegurança. Com isso, um ciclo virtuoso se forma. Você atende bem um paciente, entende sua personalidade, diagnostica suas dores emocionais, mostra para ele que você o conhece, que você o acolhe. E com isso, você já traça um plano terapêutico que certamente trará excelentes resultados, porque você já sabe onde e como atacar. Aí esse paciente melhora, sente alívio dos sintomas que apresenta, começa recomendando o seu trabalho para outras pessoas. E aí, com essas novas indicações, a vinda de outros pacientes, você vai se tornando um profissional cada vez mais seguro, mais experiente. E aí mesmo que você perde o seu medo de atender. Por isso, eu reforço com você a necessidade de investir tempo e dinheiro, sem contar energia, claro, numa ferramenta de diagnóstico que só vai trazer benefícios para você. O maior perigo é você acabar recebendo a demanda de muitos pacientes, porque a sua reputação vai lá em cima. E aí você terá eventualmente que negar atendimento a algumas dessas pessoas, a esses candidatos a pacientes. Agora, você tendo visto a utilidade de uma metodologia de diagnóstico, vamos falar mais sobre ela. Ela é baseada num método focado especialmente na identificação dos padrões emocionais com base no estudo da personalidade, da família de origem, dos dons e obstáculos que essa pessoa apresenta. Para você utilizar essa abordagem, você colhe os dados do seu paciente no primeiro contato que ele fizer com você. Tenha uma ficha de anamnese específica e já envie para ele preencher, com nome, profissão, estado civil, dados de nascimento. Então, aplicando o método, você consegue entender muito sobre o seu paciente e, a partir daí, tratá-lo com base em tudo aquilo que você identificou. Mas eu preciso te dizer que um dos requisitos essenciais do uso dessa metodologia consiste na própria mentalidade do terapeuta. Para usar uma ferramenta como essa e aplicá-la de forma eficiente no seu paciente, você precisa adotar uma postura menos ortodoxa, mais questionadora. Você vai questionar alguns aprendizados que teve, seja na universidade, seja nos cursos que você frequentou. Você deve estar ainda disposto a pensar de forma mais original, admitindo algumas ferramentas que muitas vezes não são admitidas pela ciência, mas cujos resultados já são amplamente conhecidos e divulgados. E é por isso que eu te convido a explorar esse novo modo de enxergar as coisas, abandonando a bagagem que já não te serve mais e que não vai ajudar o seu paciente. Regras congeladas, ideias ultrapassadas que não têm mais espaço nesse universo. Por exemplo, a regra de que o terapeuta somente pode tratar aquilo que o paciente levar à terapia, ele já não tem mais tanta relevância quando o assunto é ajudar seu paciente. Até porque ele te procura para que você o ajude e ele não está nem um pouco preocupado com a metodologia que você vem a utilizar. Numa época em que a saúde mental está bastante comprometida, com tantas pessoas em desequilíbrio, você precisa colocar o seu paciente no centro do seu trabalho, porque é a ele quem você quer ajudar. Chega de ficar tendo que seguir dogmas que não fazem mais sentido, que só atrasam a sua vida e principalmente do seu paciente. É seu dever, é sua missão ajudar essa pessoa que te procurou, aliviá-la das suas dores e despertar nela a consciência de que é possível ter uma vida mais leve e mais feliz. Bem, então vamos aqui recapitular, vamos dar uma olhada no que você viu até aqui? Você viu o quanto o medo pode ser paralisante e que muitos dos receios que você tem podem nunca se concretizar.
Você viu que é muito comum que os terapeutas tenham medo de atender, mas na verdade esse medo decorre da insegurança de não conseguir ajudar os pacientes. Você entendeu que é preciso combater esse medo quanto antes para você colocar em prática aquela profissão que você resolveu abraçar. Você viu ainda os riscos de uma paralisia te impedir de realizar o seu propósito de vida. Você aprendeu que vale a pena investir numa metodologia de diagnóstico que identifica o perfil do seu paciente, as dores emocionais dele, permitindo que você trace um plano terapêutico que traga resultados rápidos e eficazes ao seu paciente. Você aprendeu também que a mentalidade do terapeuta é importante para ajudar o paciente. Ele deve abrir a mente, ter o espírito crítico, questionar algumas das regras ortodoxas aprendidas lá atrás nos cursos que não fazem mais qualquer sentido. Bem, e por hoje é só. Até o próximo vídeo. Te espero!